Existe uma ilha no México que fica bem em frente a Cancún e todo mundo fala que lá tem um pedaço de praia mais bonito desse Caribe todo. Hoje a gente vai ver se isso é verdade mesmo. Antes de qualquer coisa, deixa eu só contextualizar uma coisinha. Já faz 3 meses que a gente tá aqui no México, a gente já passou por Cancún, Playa del Carmen, Valladolid, Mérida e agora a gente voltou pra Cancún porque chegou um casal de amigos nossos do Brasil. A gente tá refazendo esse mesmo roteiro com eles, só que agora em 7 dias. E claro, né, aproveitando pra conhecer alguns lugares novos que a gente segurou pra fazer junto com eles. E um desses lugares novos é Isla Mujeres. Então bora lá explorar mais um pouquinho do México. 15 para as 10 agora, a gente tá indo pra Isla Mujeres de ferry, que é a alternativa que tem pra ir por conta própria, e tem uns 3 pontos de partida. A gente resolveu pegar em Playa Tortugas, porque é exatamente na frente do hotel onde nossos amigos estão hospedados, então facilita bastante. E aí aqui, ó, é o lugar, você logo chega ali na praia, entra aqui, aí compra os bilhetes, ou dá pra comprar online, e aí sai pra Isla Mujeres. Nossos amigos estão aqui comprando os ingressos, o vizinho já comprou, e daqui a pouco a gente vai. E apresentando, né, Carol e Gustavo, nossos amigos. Para regresar, pueden regresar a la hora que quieran. Último regreso, 6:30. Sí, está bien. Precio por persona, 628 pesos, ida y vuelta. Então a gente pagou 628 pesos, que ficou uns R$ 180 a passagem de ferry ida e volta. E eu achei legal que ele falou que tá rolando uma promoção, não sei se é sempre ou não, de que você compra os 2 ingressos ida e volta para as 2 ilhas, que é a Isla Mujeres e Isla Cozumel, que fica na frente ali de Playa del Carmen, e aí você economiza uns R$ 100. Então vale a pena. A gente acabou comprando só esse passeio aqui porque a gente não tem certeza se vai ou não para a Isla Cozumel, não sabemos se vai dar tempo. E olha a cor do mar, que lindo que tá. Não tem sargaço aqui nessa praia, a gente viu que na praia Fórum, na praia Gaivotas, mais para aquele lado, que a extensão é maior, tá tendo um pouco de sargaço. Então, ir para Isla Mujeres é uma boa opção para fugir um pouco disso. Expectativas para hoje? Todas. Então, acho que vai ser legal, mais ou menos? Eu acho que sim. Só daqui de cima já tá muito bonito, olha o mar. E dizem que a praia norte lá de Isla Mujeres é uma das praias mais bonitas do mundo. Falaram, né? Então eu vou lá descobrir, ver se é verdade ou se é exagero. Espero que seja verdade. Expectativas pro bate e volta, o que vocês acham? Beber muita marguerita. Acho que vai ser 10/10. Bem Muita, tranquilo. sem sargaço. Muita marguerita e sem sargaço. Olha a vista, olha a vista. Muito bom, muito bom. Tem os corajosos que vão lá em cima, né? Eu ia falar, No sol. tá um calor que a gente já derreteu só na fila. E aqui embaixo tem ar-condicionado, então, tá maravilhoso. Ainda bem que a gente conseguiu um lugarzinho aqui. Isla Mujeres, então, é uma pequena ilha que fica bem em frente a Cancún. E o trajeto de ferry até lá leva uns 30 minutos. Como a gente comentou, Isla é uma das melhores opções para fugir do sargaço. Sargaço é a maldição do Caribe, né? Uma alga que infesta a praia, ela coça, fede. Não é nada agradável ir pra praia quando tem muito sargaço. A temporada oficial é de abril a outubro, mas pode vir fora de época também. Então o bom de Isla Mujeres é que por ter praias naturalmente protegidas pelas correntes, mesmo nos meses em que o sargaço aparece em Cancún e região, algumas praias de Isla costumam ficar mais limpas, como por exemplo a Praia Norte. A gente resolveu fazer esse passeio em maio justamente apostando nisso, porque só pra vocês terem noção, assim tá a Praia Delfines em Cancún agora. Pois é, ninguém quer chegar no Caribe e encontrar a praia desse jeito, né? Então se você tá com uma viagem planejada pra cá, a gente criou uma coisa que vai te ajudar muito. Um guia com tudo o que você precisa saber, incluindo um mapa de monitoramento do sargaço, atualizado de 2 em 2 dias com todas as praias do Caribe mexicano. Você abre ele, vê quais praias estão limpas e aí já foge de uma cena como essa. Ah, e uma coisa importante. Em Cancún, as praias são públicas, mas as entradas de praia muitas vezes são privadas, ou seja, você não consegue acessar de qualquer lugar. Mas lá no nosso guia, a gente colocou um link que abre direto no Google Maps do seu celular e mostra todos os acessos públicos às praias. E isso é só uma parte. Tem muita coisa útil ali no guia, coisas que você não acha na internet, porque nós criamos com base na nossa experiência morando aqui. O melhor de tudo é que tá no precinho, só R$19,90. Então, ó, escaneia o QR Code que tá aparecendo aqui na tela, ou clica no link que tá na descrição e já garante seu guia do Dias por Aí. Chegamos a Isla Mujeres. Pelo menos ao terminal marítimo, né? Como se fosse o
terminal de ônibus, só que para os barcos aí. Como é que é o nome disso mesmo? Ferry. Ferry, né? Pros ferries. Bora agora ir atrás do nosso carrinho de golfe pra gente pegar e dar o rolê aí pela cidade. Ou pela ilha, né? Ou pelos dois também. ¿Carrito de golf? ¿Cuánto tiempo lo quiere? Lá. 5 ou 6 horas. Si pagas por hora, cuesta 500 pesos 4. Sim. 500 pesos por hora para 4. Y para 6 personas cuesta 900 pesos por hora. Y sí, ahora si tú quieres uno para 4 por el día, te cuesta 1.700 pesos mexicanos. Pegamos então o nosso carrinho de golfe. A gente acabou vindo ali com um cara que abordou a gente, ele cobrou 1.700 pesos. A gente viu na internet que muitas vezes quanto? 1.500, né? Ai. Pega lá, Dirige direito. Mas, enfim, ele foi bem explicativo, ele deu algumas dicas interessantes, a gente achou que valeu a pena. E outra, No puede estacionar, español, ¿verdad? Sim. No puede estacionar en la línea roja. La línea roja. Solo amarilla y blanca. Amarilla y blanca. Y puede usar ese carrito de golf naranja como referencia para devolverlo, ¿sí? Así Dale. para cuando tengan que volver. Mas é isso, então, de maneira geral, os preços são bem tabelados. Esse daqui ficou ali 1.700 pesos, dá uns 500 e poucos reais. A ilha lotada de carrinho de golfe, tá todo mundo de carrinho de golfe. E não pode estacionar na linha vermelha, ó. Esse cara ali não podia ter estacionado ali. Essa foi uma das poucas orientações que a gente recebeu. é. E agora é isso, né? Bora lá. Agora é isso. Acelera aí, acelera o caminhão, Gustavo. A gente parou aqui então pra tirar uma foto aqui na placa do Tubarão e também descobrir pra onde que a gente vai, que a gente só pegou o carrinho, mas a gente ainda não decidiu, né, qual que é o destino. A gente, até pra explicar, hoje a gente veio sem roteiro, assim, a ideia é estar de férias e descansar e não pensar em nada, não programar nada, deixar a vida acontecer no seu tempo. Então a gente sabe mais ou menos as praias que tem aqui, tá salvo no mapa, mas a gente não pesquisou muita coisa não, vai ser tudo descoberto aqui na hora. Então, bora lá! Primeiras impressões de Isla Mujeres e que eu achei bem legal. Estrutura. Eu não imaginava que teria tanta estrutura. Eu imaginava que seria uma ilha mais desertona, assim, sabe? E que o pessoal, sei lá, Mais hotel. iria e voltaria pra trabalhar e seria mais hotel e isso. Mas não. Tem vários bairros locais, tem supermercado, tem escola, tem... O que mais que a gente viu? Hospital. Então bem completo. Nesse lado aqui que a gente tá, que é a região sul, a gente já nota que tem muito mais cara de bairro residencial, né? Claro, ainda tem vários hotéis, mas à medida que a gente foi passando por aqui, a gente encontrou muitas casinhas, muitas ruazinhas assim, de bairro mesmo. Vai encontrar muito aqui, com certeza, são os carrinhos de golfe. Todo mundo usa carrinhos de golfe aqui, bastante restaurante, mas era uma dúvida que a gente tinha. Será que as pessoas que trabalham no dia a dia moram aqui ou atravessam todo dia só para trabalhar? E a real é que eu acho que elas moram, dá tranquilamente pra morar. A cidade parece que tem tudo assim. Sim, é uma cidade bem completa. Se liguem só esse lugar aqui, que legal. Bem bonito. Lembrando que a gente tá na parte sul da ilha, né? A gente parou aqui nessa parte do sul da ilha, tem esse letreiro, bem bonitinho. E o principal, né, o que mais chama atenção, que é o mar. Agora deu uma fechada no tempo, mas se chover vai ser coisa pouca, porque aqui a chuva não dura muito não. Mas se liguem só que lindo. E tem o salva-vidas, acredito, ou algum passeio. Ah, na real que não, ó. Acho que isso aqui é um passeio de tirolesa. Que legal. Muito bonito. Gostou? Pô, da hora, né? O pessoal faz o que aqui? Tirolesa? Tirolesa, eu acho, aham. E realmente o tempo fechou e tá começando a garoar. Socorro Deus, que hoje era pra estar um dia maravilhoso. Mas acho que realmente não vai durar muito não, tá? É só uma nuvem. O bom, ó, é que o carrinho de golfe tem esse telhadinho. Então a gente vai escapar da chuva. Só estaciona. Meu Deus, a chuva. A gente teoricamente chegou no extremo sul da ilha, mas a gente tá esperando a chuva passar agora. Fica bem ali assim, ó, naquela entradinha. Mas olha só a chuva.
Todo mundo parou aqui também com os carrinhos de golfe, porque senão entra água em tudo, né? Tem que esperar mesmo. Ó, a chuva não para. A gente ia ali bater uma fotinha, mas vai ficar pra próxima. Porque a gente não criou coragem de sair aí na chuva e se molhar inteiro. Então, visto. Só pra explicar melhor o que a gente queria ver aqui, bem nesse extremo sul da ilha tem uma estátua de uma deusa maia, a deusa da fertilidade e da lua, a Ixchel, acho que é assim que pronuncia. E ela não tá aqui por acaso, é justamente nesse ponto que existia um templo maia dedicado a essa deusa. Hoje em dia dá pra visitar as ruínas desse lugar e era isso que a gente ia fazer, mas infelizmente choveu. Enfim, voltando pra história. Antigamente as mulheres maias peregrinavam até esse templo pra pedir por fertilidade, por saúde, e aí elas deixavam mini estátuas de mulheres como oferenda para essa deusa. Quando os espanhóis chegam aqui, encontram essas figuras de mulheres e por conta disso batizam o lugar como Isla Mujeres, a Ilha das Mulheres. Pois é, galera, a chuva tá forte aqui. A gente já tá todo molhado. A gente saiu de uma situação onde a gente tava só se molhando um pouco para estar completamente molhado. Sim. E pelo jeito não tá chovendo da mesma forma em toda a ilha. Lá pra região sul tava mais forte, aqui já tá mais tranquilo. A gente tá indo agora pra região norte pra ver se tá limpo o tempo e se a gente consegue aproveitar a praia. Esse é o objetivo, né? Praia Norte, um lugar que quando Cancún tá embaixo do sargaço, lá não tem sargaço, tem uma barreira natural. Então, com certeza, além dos cenotes, é uma ótima opção aí pra fugir desse problema. E é radical o negócio. O motorista, ele pisa fundo. E aqui é importante ter um seguro viagem, cara. Vai estar num carrinho desse assim, dando mole que nem a gente aqui atrás, numa freada, em alguma surpresa ali, pode eventualmente se machucar. Então se vai querer fazer esse tipo de coisa, venha bem assegurado. A gente recomenda então o seguro da Assist, a gente vai deixar aqui o QR Code para vocês. Vocês ganham um descontinho, a gente ganha uma comissão e é uma maneira então de vocês darem um apoio e um suporte para o nosso trabalho. O nosso cupom dá 15%, mas muitas vezes tem outras promoções rolando no site. O nosso cupom ele é acumulativo, então você chega a ganhar até 75% de desconto no seu seguro de viagem. Então vale a pena acompanhar ali as promoções e usar o nosso cupom para ampliar aí esse desconto. E aí, galera, vem sem medo, só curte e deixa o seguro de viagem ali de reserva caso precise. Um Luxo! Com certeza, né? Todas as esquinas, inclusive de Isla Mujeres. Lá dá pra ver, parece que é uma lagoa ali. Legal. Pra cá realmente já parou de chover, ó, já tá melhorando o tempo. As nuvens estão bem pro sul mesmo. E esse lugar aqui parece ser uma zona bem residencial. Tem bastante comércio, mas isso é bem normal no México, né? De maneira geral, ter esses pequenos comércios. Não quer dizer que é só porque a região é turística. O pessoal acaba usando pra fazer uma renda extra. Aí você pode observar que muitas vezes no primeiro piso tem algum comércio, como ele tinha um quiosquinho, assim, uma conveniência, e em cima é onde a pessoa mora, ou enfim, ela aluga. Então, geralmente utilizam de uma construção para essas duas coisas, é bem comum. Ali, ó, um restaurante, aqui uma escola, ó, que a gente comentou que tinha pra cá. Legal. A gente parou aqui, ó, e rolou um trânsito de carrinho de golfe. Todo mundo usa isso pra se locomover na ilha, é muito legal. E agora a gente está então oficialmente na parte norte, na parte bem turística da ilha. E a gente nota, principalmente pela quantidade de comércio, a quantidade de lojas de artesanato que a gente começa a encontrar, bastante gente de fora também. Aqui a região de Cancún me surpreendeu também pela quantidade de brasileiro que a gente encontra. Às vezes a gente está nos lugares assim meio aleatórios, afastados da praia, e a gente escuta uma pessoa ou outra falando português. Geralmente grupos ali ou casais. Bem interessante. Ó, comidinha de rua também. Padrão, né? México. Todo lugar com certeza vai ter uma barraquinha de comida de rua. Aí chegamos então na Praia Norte, uma das principais. Aqui é um restaurante muito bonito, com essas palapas aqui. E aqui, indo reto, temos o mar. O tão esperado Mar do Caribe de Isla Mujeres. Famoso por não ter sargaço. E é uma praia aqui que é um pouco badalada, tava na descrição da praia, porque de todas, né, por ser bem turística, ela é bem movimentada. Então você encontra bastante pessoa, tem acho que, ó, isso aqui tudo acho que é beach club, então você vem
e pode ficar aqui durante o dia, alugar uma cadeira ou só consumir e ficar por aqui. E bora ver como tá o mar, Guilherme, eu tô ansiosa. Tô louco pra entrar, usar minha máscara de mergulho de snorkel. Vamos ver. Tirar as havaianas e bora. Olha a cor deste mar. Meu Deus. Tá muito lindo. Eu acho que é de todas as praias que a gente viu, de Cancún, enfim, toda essa região do Caribe que a gente passou, isso aqui não tem igual. Realmente é muito bonito. Parece uma piscina, aguinha transparente. E aí? Curtiu? Eu acho que é realmente a praia assim, de águas mais cristalinas que a gente já foi. Surpreendente. Nossa. E parece um banco de areias ali, ó. Ah, verdade. Areia. O pessoal tá mais bem pra areia. trás e tá bem raso, né, parece. E aí, Gustavo, o que você achou da praia? 10/10, porra, impressionante. Muito massa. Bonito. Superou as demais. expectativas. Superou as expectativas de longe. Carol, E aí, Oi. mano? o que você achou da praia? Muito linda, tô me sentindo eu em H2O Meninas Sereias. Tô curioso pra saber agora, Juliana. Fala. Quanto que custa comer nesses restaurantes? Também ali tô dar uma curiosa, olhada. vamos ver. Se rentan en 450 pesos. Ah, cada um, né? No, las dos. As duas. E você consuma aqui. El consumo es aparte. Então aqui o É cardápio. 450, então, 2 cadeiras, daí é mais o consumo. A gente andou umas 2 quadras ali da entrada daquela praia norte e a gente vai almoçar nesse restaurante aqui, ó. Pra essa região tem várias opções, a gente parou aqui porque tá bem bonito, a gente gostou daqui do ambiente. E pra mostrar um pouco pra vocês aqui dos preços, ó, vou passar bem devagarzinho aí vocês dão uma olhadinha. E olha só que bonito. Esse aqui é o lugar, ó. Tem uma espécie de um santuário assim, ó. Aqui tudo de palapas. Você entendeu o que é isso dali? Sim, é um santáriozinho, né? É, provavelmente são os avós. É. Pra quem assistiu viu... aquele filme Eu ia lá, falar isso qual é o aqui. nome? Quem viu o filme Coco da Disney vai entender referência. E é muito legal ver isso aqui na prática, assim, né? Ver que não era só uma narrativa aleatória que eles criaram, realmente acontece. Então, provavelmente são pessoas, avós, bisavós que faleceram e eles deixam sempre um quadro exposto ali em homenagem para lembrar, e quando dá o Dia dos Mortos é o momento em que eles revivem, né? Assim, a pessoa, assim. Exato, bem legal. Eles conseguem pegar e atravessar de novo pro mundo dos vivos e estarem com as pessoas amadas. Né? E ali ó, tem algumas representações, ó, o que seria as caveiras, calaveiras, enfim. Legal, legal. Ó, chegaram os pratos, vamos lá, Gustavo. O que você pediu? Eu pedi um burrito de porco, Bonito, bonito. Carol? Quesadilha de pollo. Vizinho? Eu pedi um hambúrguer. Enjoa da comida mexicana. Não, pô, só tô diversificando um pouco. E eu pedi aqui 3 tacos de camarão pra provar. Já que estamos na praia, né? Não tem melhor. Agora, bora comer. Cheers. Taco bem gostoso, camarãozudo, vários molhinhos. Gui, o que tu achou do teu hambúrguer? Muito bom. Bom? Tá vibes México ou mais ou Só não menos? tá melhor que o taco. Você tá com inveja? Ali na frente ainda tava o restaurante que a gente parou pra almoçar e aqui a gente encontrou um posto que vende bebida alcoólica. Obviamente só para maiores de idade e nesse lugar em específico a moça ela só aceita em efetivo, ó. Mas tem várias opções e tá um preço bem ok, né? Sendo 20 pesos cada latinha aí de cerveja. Vou levar umas pra praia. Lembrando que aqui no México você não pode tomar álcool na rua, é proibido, você pode ser preso. Mas na praia pode. Tem que conferir as praias, né? Mas aqui parece que pode, então tá de boa. A gente voltou pra aquela praia que a gente mostrou antes, vocês já conhecem. Agora a gente vai parar num cantinho, tomar nossas cervejas. E aí depois a gente vai entrar no mar e eu vou filmar, botar a capinha na GoPro e filmar por baixo. Porque como tá bem cristalina, dizem que é legal, assim, que dá pra ver algum peixinho, alguma coisa. Vamos ver se nessa praia a gente consegue. O problema aqui é encontrar algum cantinho na sombra, né? Porque tá dominado por essas cadeiras de praia dos beach clubs. Ah, vamos lá, aproveitar o dia.
A gente aproveitou umas 2 horas, acho que de praia, mais Por aí. talvez. E depois de ficar com a mão toda murcha, a gente resolveu dar mais um passeio pela ilha e aproveitar que não tá mais chovendo. Esse aqui então é o nosso carrinho de golfe e a gente voltou num lugar que a gente já tinha passado. Mas olhem a vista que tá isso aqui. Tá maluco. Agora que o sol abriu, fica ainda mais clara a água. É impressionante. Incrível, tô amando, tá maravilhoso, cada vez melhora mais. E o tempo mudou muito, né? Como vocês podem ver, tá um céu bem azul. E a paisagem aqui também. Antes estava chovendo muito forte e agora já umas 4:30 da tarde mudou completamente o cenário. Deixa eu mostrar pra vocês o mar, como ele tá. Acelera aí, Gustavo. Aê! Olha só. Demais, nossa, tá muito bonito. Incrível demais. Cara, que fora da realidade. Pensa essas casinhas aqui, né? Como não deve ser da hora viver aí. É, um sonho, né? Elas são bem discretas. Essas dessa região aqui mais do sul me parecem ser realmente de moradia, assim, de pessoas que vivem aqui todo dia, ou sei lá, bem temporadas, né? Senhores aposentados, algo assim. Mas... Olha essa daqui. Não, a galera muito avançada aí. O que tu achou da arquitetura, Carol? Então, tem vários tipos de arquitetura diferente que tu vai observando em cada casa, em cada construção. Tem, né, arquiteturas que tu vai vendo que são uma geada ali, uma em cima da outra, México mesmo. E tem outras que são arquiteturas antigas, que são muito lindas, bem diferentes. Tem mais modernista, mais antiga, muito legal. E se ela falou, tá falando a palavra. E olha essa daqui. Coisa de maluco. Enfim, pessoal, muito bonito aqui. E se tu pega e aluga o carrinho de golfe, fica muito da hora, porque tu consegue pegar e visitar tudo muito tranquilamente em um dia. A gente fez isso ainda 2 vezes, né? Sim, né? A gente pegou primeiro com a chuva e agora com esse solzão aí. O tempo aqui em Cancún é bem louco nesse sentido. Às vezes começa a chover, mas coisa de 30 minutos já passa. Inclusive na temporada de chuvas, né? Que é, teoricamente, a temporada que a gente tá agora, já maio em diante. Começa a temporada de chuvas e aí a chance é maior, né? É Mas verdade. é coisa pouca, assim, realmente não chega a estragar o teu passeio, né? Tanto que a gente veio pra cá, choveu, mas foi incrível igual. Foi até da hora, né? Foi legal, deu uma refrescada. Queria que estivesse chovendo agora, porque tá um calor federal aqui. Pois é. Não, foi da hora o rolê da chuva. Deixa eu mostrar pra vocês o lugar que a gente parou. Olhem isso. Não, isso aqui é... Parece até cena de ficção. Lindo demais, nossa. 50 tons de azul, né? Acho que a GoPro, infelizmente, não dá pra ver todos os detalhes, assim, todos os tons reais da água, mas é impressionante, assim. Muito bonito. E a areia aqui ela é mais branca por conta dos corais, né? Algumas outras praias têm geralmente areias de diferentes cores por conta dos componentes químicos que tem na composição dela. Algumas têm ferro, daí a praia costuma ficar um pouco mais escura. E aqui, seja lá o que for que tem ali nos corais, faz com que a areia fique assim, clarinha. E com esse cenário lindo do mar, a gente se despede por aqui. Lembrando que se o México tá nos teus planos, a gente tem guias de várias cidades que a gente já passou, tudo organizado com várias dicas reais pra apoiar na tua viagem. O link tá na descrição. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E no mais, um beijão e até qualquer dia por aí.